amígdalas com o médico otorrino, Dr. Fábio Pacheco. Dr. Fábio, já volto com uma pergunta que chegou pra gente. A produção vai colocar na tela. Meu filho de 3 anos fez a radiografia e esse foi o resultado. Leve hipertrofia da vegetação adenoide, obliterando em menos de 25% do corredor aéreo da rinofaringe. Já mandou o laudo. Doutor, teria que operar? Ele tem asma? A Carla perguntando. Bem, Carla, em princípio não. A gente vai indicar uma cirurgia de adenoidectomia, que é a remoção da adenoide, quando a adenoide está superior a 70%, tá? Então, em princípio, ali não seria indicativo. Como ele tem asma, é possível que ele também tenha algum grau de rinite alérgica. Então, seria interessante investigar rinite alérgica ou rinite não alérgica eosinofílica, que também é muito comum aparecer no asmático. Já que falamos em adenoide, para o pessoal entender, tem uma imagem ali para entender, porque é uma estrutura muito complexa e muito rica que a gente tem no pescoço, né, doutor? Isso, então assim, essa imagem ela está perfeita ali, Keltrin, pelo seguinte: o pessoal em casa vai ver ali escrito nasofaringe, tem faringe, depois nasofaringe. Tem uma seta bem naquela região. Aquela região é onde cresce a adenoide. Por ali é o trecho mais estreito de ar na passagem do nariz. É quando as duas narinas, no caso, né, os 2 tubos, se transformam em um só. E é justamente ali onde vai crescer a adenoide. Então, se a adenoide cresce num volume tal que começa a obstruir aquela passagem significativamente, como foi a pergunta da tua espectadora ali, aí seria indicativo de cirurgia, tá? Por quê? Qual é o grande problema da adenoide? É toda uma alteração do crescimento facial. A criança, então, quando ela é respiradora bucal, ela passa a ter uma alteração de arcada dentária, ela tem um aumento do crescimento do terço médio e uma redução do terço inferior. Então, aquela criança que fica com micrognata, com um queixo mais curto, onde vai aumentar a chance de ela, quando adulta ou adolescente, passar a roncar e fazer mais apneias do sono, que aí já entra num outro problema de saúde. Então, é importantíssimo identificar cedo criança respiradora bucal. Criança que respira mais pela boca do que pelo nariz não é normal. Nós gastamos, em média, 20% menos energia respirando pelo nariz do que respirando pela boca. Então, na natureza, sempre, lei do menor esforço. Se eu estou gastando mais energia para exercer a mesma função, tem alguma coisa errada. Então, procurar um médico otorrinolaringologista para se fazer essa investigação e o diagnóstico. Necessariamente se opera a adenoide e a amígdala junta? Não necessariamente, mas assim, de uma maneira geral, em crianças, né, a maioria das crianças que tem amígdala grande tem adenoide grande. E por que isso? Ambos os tecidos são da mesma família, ou seja, da mesma origem embriológica. Ambos são tecidos linfóides de defesa. Então, se o estímulo que fez crescer a amígdala, ele vai também fazer crescer a adenoide. Tá? E por que um adulto, como no meu caso, não tinha adenoide? Perfeito, ótima pergunta. A gente sabe que a adenoide ela vai crescer até por volta dos 7 anos, ela estabiliza naquele tamanho até por volta dos 10, e aí entram as mudanças hormonais que começam na adolescência. Então, com as mudanças hormonais, vai havendo uma atrofia da adenoide. A adenoide vai diminuindo, diminuindo até praticamente sumir. Tá? Por isso que na maioria das vezes os adultos não têm adenoide. Existem alguns casos de adultos com adenoide? Sim, existem. A gente tem que pensar em doenças infecciosas, principalmente HIV, pensar em doenças neoplásicas, por exemplo, linfoma, tá? Mas assim, é a exceção. E em muitos casos, refluxo, doença do refluxo, que é o ácido voltar do estômago e atingir a via aérea. E doutor, qual idade, a partir de que idade pode e deve ser feita a cirurgia, então, de adenoide, de amígdala? Isso tem risco? Então, toda cirurgia, Keltrin, tem risco. Então, as pessoas têm que entender o seguinte: cirurgia não pode ser banalizada, ela tem que ter indicação, boa indicação. Que a gente tem que colocar sempre as coisas numa balança. Qual é o risco versus o benefício que eu vou ter por aquela cirurgia. Então, assim, idade para se operar uma amígdala ou uma adenoide. Na verdade, não existe uma idade pré-definida, existe sim uma necessidade. É muito difícil a gente operar uma criança com menos de 1 ano de idade. Geralmente a adenoide ela vai passar a crescer, aumentar com as exposições no colégio, na creche, aqueles resfriados, gripes que a criança vai pegando, da mesma maneira a amígdala, tá? Então é muito comum operar por volta de 2, 3, 4, até 6, 7 anos, né? Adulto, também não existe uma idade limite, vai depender da necessidade. Então, como a gente conversou no outro bloco,
a questão do ronco e da apneia do sono. Paciente que tem a amígdala muito grande, a gente faz um exame, aquele que nós fizemos contigo lá no consultório, que a gente passa uma câmera, uma fibra ótica que analisa toda a via aérea do paciente e a gente identifica, ó, é a amígdala que está causando obstrução. Aí se tem uma indicação bem precisa e eu sei que eu vou melhorar a vida daquele paciente. E é importante esse destaque, porque não é todo mundo que ronca que tem que tirar a amígdala, né? Então tem que ver o seu caso. Isso aí, perfeito. Existem outras alterações também que são importantes. Por exemplo, hipertrofia de base de língua. A pessoa, por exemplo, quando ela ganha peso, ela aumenta o peso, muita gente não sabe, mas um dos locais que deposita-se gordura no nosso corpo é na base da língua. Então, literalmente, vamos dizer assim, o paciente fica com a língua gorda. Tanto lugar para ter gordura até ali na também língua. vai ter. E isso faz com que diminua aquela distância entre a língua e a parede posterior. Quanto menor for essa distância, maior a chance de ronco e de apneia. Tá? Outro local também é o próprio palato mole, o céu da boca, né? Então, quanto menor a distância ali, mais estreito for, maior a possibilidade de roncar. Aí, lógico, também tem que se analisar desvio de septo, cornetos ou adenoides, que o pessoal chama em casa de carne esponjosa, pólipos, cistos, às vezes até tumores. Então, isso tudo tem que ser avaliado e aquele exame da nasofibroscopia, que tu já conheces bem, ele é um exame que ajuda muito nessa tomada de decisão. Perfeito. Agora, o doutor havia me alertado, né, que a recuperação seria dolorosa. A gente acha que com a gente vai ser diferente, né? Eu achei que eu era mais tolerante à dor. E, de fato, é dolorosa, principalmente para engolir, você não consegue, né, nos primeiros dias, fazer esse movimento de deglutição. Então, foi doloroso nos primeiros dias, mas o corpo já está esquecendo, já está voltando ao normal. Falo isso por quê? Para saber que o adulto vai ter isso e que quando criança, que às vezes o pai e a mãe ficam com pena, a avó também, não, mas é tão novinho, tão pequenininho, a natureza é tão perfeita que a criança se recupera mais rápido, né, doutor? Assim, para tranquilizar os pais. Isso é verdade. Na cirurgia de adenoide, uma cirurgia assim, muito pouco dolorosa, tá? Praticamente a criança sente pouca dor, bem pouco. A amígdala, lógico, dói um pouquinho mais, mas menos do que no caso do adulto, tá? A criança acaba tendo menos terminações nervosas ali e com calibre menor, então a dor acaba sendo menos importante. E também existe a questão até psicológica, porque a criança, como muitas vezes ela não entende o que está passando, ela não entende a gravidade, já o adulto é o contrário. Como ele entende a gravidade e tudo mais, às vezes o psicológico faz a dor ficar mais intensa do que muitas vezes ela é. Perfeito, doutor. Agradeço, né, a sua presença, as suas explicações. Eu tenho certeza que a gente retomou um assunto que é muito importante e, como o senhor colocou, acabou sendo banalizado. Antes de encerrar a nossa entrevista, quero chamar uma participação de uma paciente sua que também mandou uma mensagem, a produção vai colocar, a Rose, ó. Tem alguns problemas crônicos de ouvido Rose. e garganta por não tratar a tempo. Mas o doutor Fábio está sempre cuidando de mim, Rose Machado. Então, assim, às vezes a gente fica adiando, a gente fica, né, protelando, acorda cansado, vive com o nariz escorrendo, roncando, enfim. Procure o médico, faça um exame, que isso vai lhe poupar muitos problemas e vai lhe dar mais qualidade de vida. Então, doutor, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Tá, Joia, obrigado aí a tua audiência, né? E me coloco à disposição sempre que vocês precisarem para esclarecer aí outras áreas da otorrino, a gente está aí. Perfeito, a gente Tá viu que é bom. bem complexo.